Bom dia, nós vamos resolver a questão. O eixo está sujeito a carga axial de 30 kN. Se ele passa através de um furo de 52 mm de diâmetro no suporte A, determine. Letra A, a tensão normal no colar C. Letra B, a tensão de cisalhamento média atuando na superfície interna do colar, onde ele é fixado a um eixo de 52 mm de diâmetro. Bom, então, essa figura aqui representa a situação. Nós temos um eixo que passa por um furo. Esse aqui é um corte lateral. E existe um colar, que é uma peça que normalmente serve para manter o eixo na posição longitudinal, de maneira que ele não se desloque quando o eixo sofre a ação de uma força, como é o caso dessa força de 30 kN aqui. Então, primeiramente, vamos analisar a situação da letra A, tensão normal no colar. Então, vamos procurar entender direitinho o que está acontecendo e depois a gente vai analisar o que está acontecendo, o que está sendo pedido na letra B, que é calcular a tensão de cisalhamento. Bom, como sempre, vamos começar aqui fazendo um inventário das equações que a gente acha que eventualmente podem ser usadas nesse caso. No caso da letra A, nós vamos precisar calcular a tensão normal. A equação que relaciona a tensão normal, que nos permite calcular a tensão normal, é a força que está agindo no sentido normal da superfície e a área da superfície. Na letra B, a gente precisa calcular a tensão de cisalhamento. Então, a tensão de cisalhamento é também a força dividida pela área que está acontecendo, que essa força está atuando. Só que essas áreas, elas não necessariamente são as mesmas áreas. E é o que vai acontecer nesse caso, já já a gente vai verificar isso. Bom, então essas aqui são as equações de base. Esse eixo ele tem uma seção transversal circular. Então a gente tem uma outra equação que eventualmente a gente vai precisar, que é a equação do cálculo da área de um círculo. Então vamos colocar aqui para a gente ter como referência a equação da área do círculo, π sobre 4 vezes o diâmetro ao quadrado. Então vamos lá. Vamos nos concentrar agora na letra A. Vamos verificar o que está acontecendo com relação às tensões normais no colar. Para isso, a gente vai precisar de um desenho complementar. Pronto. Esse é o desenho complementar que nós vamos precisar. Então, aqui a gente tem o suporte, uma figura do suporte e do furo. E aqui a gente tem uma figura do eixo com o colar. Primeiramente, vamos analisar o que está acontecendo no diagrama de corpo livre desse eixo. Então, vamos desenhar um diagrama de corpo livre. Aqui nós temos a força de 30 kN. Está agindo no eixo no sentido de comprimir ele. Então, vamos indicar aqui 30 kN. Na outra extremidade do eixo, a gente vai ter uma força de 30 kN que vai, de alguma maneira, compensar essa força de 30 kN de tal maneira que o equilíbrio ocorra. Essa força ela é aplicada exatamente pelo suporte A no eixo. E ela é aplicada através do colar, porque é o colar que impede o eixo de se movimentar. O colar, então, fica apoiado no suporte A. Então, essa força que vai contrabalancear a força de 30 kN para que a estrutura fique em equilíbrio, ela é a força distribuída ao longo da área do colar que está em contato com a parede. Veja só, em todos os casos que a gente está estudando, a gente sempre vai considerar, para que os nossos cálculos possam ter validade, a estrutura em equilíbrio. Então, essa condição aqui de equilíbrio de forças, de um lado a gente tem 30 kN agindo da esquerda para a direita, do outro lado a gente tem 30 kN agindo da direita para a esquerda, é uma condição necessária para qualquer problema. Então, no diagrama de corpo livre, o somatório das forças é sempre igual a zero. No caso da estrutura está em equilíbrio. Como, nesse caso aqui, se supõe que essa estrutura está em equilíbrio, então tem que haver, agindo no colar, uma força de 30 kN para contrabalancear a força que está sendo aplicada no eixo. Bom,
Essa figura aqui de cima, ela vai nos ajudar bastante agora a identificar qual é a área de contato do colar com o suporte. É através dessa área de contato que o suporte está fazendo essa força de reação, a força de 30 kN. Então, essa área do suporte, ela pode ser a área do colar que está em contato com o suporte, ela pode ser desenhada da seguinte maneira. A gente tem aqui, primeiramente, o diâmetro externo do colar, que é 60 mm. Esse diâmetro externo do colar, de 60 mm, ele vai definir o limite dessa área achurada azul, o limite exterior dela. E o limite inferior vai ser definido pelo diâmetro do furo, que é 53 mm. Então, a área circular que está entre o diâmetro externo do colar e o diâmetro do furo é exatamente a área do colar que está em contato com o suporte. É através dessa área, então, que essa força de 30 kN vai ser transmitida. E nesse momento, a partir desse raciocínio, a gente chega, então, à equação que nos permite calcular a tensão normal no colar. A gente vai usar essa equação aqui. Vamos escrever aqui. Então, para fazer os cálculos agora. Deixa eu mudar de cor a caneta. E vamos fazer o cálculo fazendo, então, tensão normal no colar. Vamos simbolizar aqui sigma C. Vai ser igual à força que está agindo no colar, que é exatamente essa força de 30 kN que está distribuída. Vamos transformar ela para newtons. Vamos colocar aqui, então, 30.000 newtons, dividido pela área aqui do colar que está em contato com o suporte. E essa área não é a área de um círculo completo, mas é a área de um círculo vazado. Nesse caso, a equação é muito parecida com a equação que nós escrevemos. Pi sobre 4 vezes o diâmetro externo, que é 60 mm. Então, se é 60 mm, a gente vai colocar 60 vezes 10 a menos 3 para transformar para metro, ao quadrado, menos o diâmetro do círculo interno, diâmetro interno, que é 53 mm. Vamos colocar aqui, então, vezes 10 a menos 3 elevado ao quadrado, para a gente transformar isso daí em metro. E aí a gente fecha esse parênteses que está multiplicando pelo π sobre 4. Então, essa equação aqui permite que a gente calcule, então, essa tensão normal. E quando você faz o cálculo usando a sua calculadora, você obtém esse valor aqui aproximadamente. 48.289.742 Pascal. Esse aqui é o valor em Pascal. Como a gente tem um número muito grande aqui, então a gente vai escrever 48,3 megapascal. Porque a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 a partir dessa casa aqui do 48. Sendo que a gente vai arredondar esse último número aqui. Como é 2 e a gente tem 8 depois dele, ele vai ser arredondado para 3. Então, 48,3 megapascal. Então, nós temos esse resultado. Esse é o valor da tensão normal que está atuando no colar. Agora, vamos analisar a letra B. A tensão de cisalhamento média que está atuando na superfície interna do colar. Bom, para entender direitinho esse aspecto agora do cálculo, a gente tem que fazer um outro desenho. E aqui está o outro desenho. Aqui a gente tem o colar. Aqui ele foi apenas retirado dessa figura. Então temos aqui uma visão lateral do colar. E aqui a gente achurou exatamente a área do colar que está em contato com o eixo. Então essa área está achurada aqui em amarelo. Se a gente desenhar ela em 3D, ela fica como se fosse a área de um pequeno anel aqui. E o diâmetro dessa área, né, que na realidade é um cilindro, ele é de 52 mm. Por que 52 mm? Porque 52 mm é o diâmetro do eixo. Então, é exatamente
o diâmetro da área do eixo que está em contato com o colar. Essa área é um cilindro, então a gente pode calcular a área do cilindro através de uma outra equação, que a gente não colocou aqui no início, mas que a gente pode colocar agora. Então a área do cilindro ela é calculada através do perímetro, multiplicação do perímetro, que é o comprimento desse círculo, vezes a altura do cilindro. Então, seria π vezes o d, o diâmetro, essa aqui é a equação do perímetro, é a mesma coisa que 2π vezes r. Talvez você conheça também mais a equação 2π vezes r, vezes o L, que seria a altura ou comprimento do cilindro. No nosso caso, aqui, a nossa área é calculada da seguinte maneira: π, nosso diâmetro é 52 milímetros, então 52 vezes 10 a menos 3 metros, vezes o comprimento, que é 10 milímetros. Então, 10 vezes 10 a menos 3 metros. Então, essa é a área do colar que está em contato com o eixo. E essa área do colar que está em contato com o eixo, ela também está suportando a força de 30 kN. Ou seja, a gente aplica o 30 kN aqui no eixo e o eixo aplica no colar essa mesma força de 30 kN. Só que essa força de 30 kN que é aplicada no eixo, ela é uma força que é distribuída ao longo dessa área. Então a gente tem essa área, vamos fazer uma cópia aqui dela, para a gente indicar como que essa força atua. Então a gente tem aqui a força de 30 kN que atua nessa área de forma distribuída ao longo da área, causando um cisalhamento. Então esse cisalhamento pode ser calculado através da equação, tensão de cisalhamento pode ser calculada através da equação que nós definimos no início. Então vamos lá, vamos fazer a letra B. Então, tensão de cisalhamento no colar, ela vai ser igual à mesma força de 30 nN, só que essa força agora está distribuída nessa área, que é π, 52 vezes 10 a menos 3, vezes 10 a menos 10, que multiplica 10 a menos 3. Então, quando você faz os cálculos, usando a sua calculadora científica, você obtém o valor de aproximadamente 18.364.031 Pascal. Só que a gente, com esse número muito grande, a gente está identificando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então a gente pode escrever ele na forma de megapascal. Então a gente vai fazer um corte aqui de megapascal. A gente pode usar 3 algoritmos significativos e fazer 18,4 megapascal, porque a gente vai arredondar aqui esse 3, como depois dele tem 6, a gente arredonda para 4. Então, 18,4 megapascal. Essa é a tensão de cisalhamento que está atuando no colar. Veja só uma coisa interessante. Para resolver esse exercício, o ponto mais importante é a visualização dessas forças, como que elas estão agindo nas áreas do colar. Então, para isso, ajuda bastante você fazer desenhos auxiliares e você procurar realmente imaginar o que está acontecendo no interior do colar e aplicando os conhecimentos que você tem de diagrama de corpo livre e de equilíbrio de forças. Então, é isso aí. Eu desejo para você sucesso na solução dos outros exercícios. Até logo!